Estamos lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, apenas o versículo 7. Vamos ler. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém. É preciso que a gente lembre do que está em Hebreus capítulo 11. Vale a pena também, sem olhar, depois você lê em casa, porque quando você pega Hebreus capítulo 11, ele faz uma definição de fé. E depois da definição de fé, então ele começa a narrar a história do povo no Velho Testamento. E ele sempre vai afirmando, pela fé, aconteceu isso, isso, isso. Pela fé eles mantiveram, pela fé eles fizeram. E aí eles vão mostrando como que é a caminhada, o combate da fé, até no final. E aí de repente, no final de Hebreus 11, ele disse: eram homens dos quais o mundo não era digno, mas eles foram marcando a sua trajetória, a sua caminhada, tão somente pela fé. Problemas, dificuldade, provação, adversidades, tudo mais. E aí de repente ele chega ao capítulo 12 de Hebreus, e ele vai dizer: por isso também nós. E aí nós da idade, da época em que escreveu Hebreus, e nós que estamos aqui hoje, quase há mais ou menos aí 2000 anos depois, ele diz assim: então nós também devemos prosseguir a carreira que nos está proposta. E ele disse: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Então a igreja, nós hoje, nós combatemos um bom combate, que vai da nossa conversão até a volta de Cristo, ou então a nossa partida. E esse combater o bom combate inclui algumas coisas que a gente precisa observar. Porque Paulo não tinha morrido. Paulo estava sentindo que os dias deles estavam chegando. Tanto que ele vai dizer: olha, a coroa está me guardada, o reto juiz vai me dar, não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai para as cartas de Paulo aos Coríntios. Como é que é esse combate da fé? Por quê? Hoje em dia, alguns acreditam que a fé cristã é só uma festa, né? Você creu e aí você prossegue nessa vida vitoriosa, né? Sem problemas, sem dificuldade, sem nenhuma luta, é sempre uma festa. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele chega a dizer: olha, na verdade, vocês dizem que quando eu estou longe, que eu escrevo, eu sou muito duro, mas quando estou perto de vocês, eu sou fraco. E aí Paulo vai dizer o seguinte: vocês toleram quem explora em vocês. E aí Paulo começa e vai descrevendo isso, e de repente, vamos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, começando com o capítulo 6, 2 Coríntios 6, vale a pena você ler para a gente entender o que Paulo está falando em combater um bom combate, né? Verso 11, 2 Coríntios 6, de 11 em diante, Paulo diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição falo-vos como a filhos, dilatai-vos também em vós. Paulo está dizendo aos Coríntios: olha, dilatem o coração de vocês, porque o problema não é comigo, mas é preciso que o coração seja dilatado, para que haja espaço para nós. Vá até o capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso fácil de você decorar, 10:10. Eles diziam para Paulo: as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Imagine alguém falando isso do próprio apóstolo Paulo. Paulo está tentando livrar a igreja de Coríntios de maiores problemas, de heresias. Paulo está combatendo, e eles têm a ousadia de dizer: Paulo, na verdade as cartas deles são muito fortes, mas a presença pessoal dele é fraca
e a palavra é desprezível. Verso 11, considere o tal isto. E aí ele começa a descrever. Quando você chega no capítulo 11, o apóstolo Paulo faz uma longa defesa da fé e do seu apostolado, ou do seu ministério, na verdade. E aí ele começa no capítulo 11 dizendo assim: quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportai-vos, ou suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo que é Cristo. Paulo diz: parece loucura, mas o meu zelo, a minha preocupação, o meu desprendimento é para apresentar vocês como se fosse a noiva ao seu esposo. E ele disse assim: a igreja é a noiva de Cristo, e eu estou zelando por vocês. Isso é combate da fé. Verso 3: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. E aí Paulo continua escrevendo isso. Agora vamos pular um pouco para o verso 7. Verso 7 ele diz assim: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para com a igreja de Cristo? Vamos dizer assim. Verso 8: despojei outras igrejas recebendo salário para vocês? Não. Verso 10: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirado esta glória nas regiões da Acácia. Por que razão? E porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar-se, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformarem em ministros de justiça, a fim deles será conforme as suas obras. Paulo está combatendo a heresia, Paulo está combatendo o falso apóstolo, Paulo está combatendo o falso cristão, e eles começam a julgar Paulo. Por isso ele diz: eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E agora o que Paulo vai descrever a partir do verso 16? Eu não vou ler tudo, mas você pode ler em casa. Mas a partir do verso 26 o apóstolo Paulo diz assim, falando sobre esse combate da fé, sobre os flagelos da sua alma. Ele diz: em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assalteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Paulo está combatendo o bom combate da fé. Verso 27: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jornadas muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, quando a gente lê Paulo dizendo a Timóteo: olha, eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E aí às vezes você não imagina do que Paulo está falando. Hoje na igreja contemporânea, a gente combate não essas perseguições, essas lutas, mas o ego é um problema sério na igreja contemporânea. Por outro lado, o milindres é outro problema. Se você fala alguma coisa, então não volto mais, não sou mais cristãos, vou sair fora. Ou seja, se você estando na igreja, às vezes não aguenta uma advertência pastoral do presbítero, outro irmão, outra irmã no dia a dia, que eu já fico extremamente emburrado, extremamente revoltado, e eu vou alimentando a minha raiva e a minha ira. Eu não estou combatendo o bom combate da fé, porque é um temperamento. E ele diz que é preciso
que os temperamentos sejam transformados. Por outro lado, eu tenho os dons para serem exercidos na comunidade. E aí a soma desses dons, eles edificam a igreja. E aí no final, no verso 13, ele diz: mas o que permanece é a fé, é a esperança e o amor. E aí a igreja contemporânea, que é sal da terra, que é luz do mundo, que as portas do inferno não prevalecem sobre ela, que a igreja vai até a volta de Jesus Cristo. Esta igreja, ela precisa, contra tudo e contra todos, no instante presente, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Porque senão, pelas propostas feitas à igreja contemporânea, é muito fácil, tanto o indivíduo como uma coletividade, se perderem e não combaterem o combate da fé. Porque o ego cresce, a espiritualidade baixa. Os cristãos afogados pelas exigências do tempo se perdem no templo em ler Bíblia, em oração. Não dá tempo mais, sabe? Eu não vou perguntar, aliás, eu vou perguntar, mas você não responde. Mas essa semana você conseguiu ler pelo menos um capítulo da Bíblia? Mas se pensa, quando você acorda, a primeira coisa que você pega é o seu celular, já dizia o reverendo Profílio, com muita propriedade, para ver os acontecimentos, quem te chamou, quem te mandou mensagem. E é verdade. Quando nós deveríamos, a primeira coisa, acordar, vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje? Vamos lá ver a Bíblia. E aí, se eu não leio Bíblia, também eu não oro. E se eu não leio Bíblia e nem oro, também eu não medito. E se não, eu não medito e nem oro e nem leio a Bíblia, eu vou à igreja mais pronto para o combate. Combate de quem? Do meu irmão ou da minha irmã. Se pisar no meu carro, vai ver. Já vi irmãos que saem da igreja porque chega na igreja, tem alguém sentado, sai daí porque esse banco é meu. Tem 30 anos que eu sento aí. Aí o irmão visitante está bom, foi embora, nunca mais volta. Como é que pode? É claro que eu do púlpito aqui, se eu falar para o Profiro, a mesma coisa. A gente chega aqui e olha e sabe se você não veio. Porque a gente sabe onde cada família senta. E a Castanheira escreve alguma coisa a respeito disso. Por que você escolhe aquele lado da igreja para sentar em aquele local? Talvez você nunca pensou nisso. Aí tem alguns crentes que viram cadeira cativa. Se chegar o visitante, sai daí porque aqui é meu. Olha, louco. Já viu isso? Combate da fé. Tá bom, meu querido, sente aí que eu sento do lado. Amanhã eu chego primeiro, mais cedo, para sentar no meu lugar. Sabe? Então, o combate da fé que Paulo está falando são as dificuldades diárias da igreja. Isso é fora e dentro da igreja, porque o mundo jaz no maligno. Então, a igreja todo dia, o cristão todo dia tem as propostas, as adversidades, as dificuldades, mas a igreja caminha firme e inabalável no Senhor. Porque ele disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé e agora a coroa, o reto juízo vai me dar. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a vida do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente fica pensando nesse combate da fé no diário ou no cotidiano. Eu preciso ter um bom depósito de fé e de frutos do Espírito para eu usar quando surgir a dificuldade. Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eu tenho que ter isso para eu usar no meu dia a dia da igreja. E aí eu vou firme e inabalável no Senhor, no bom combate da fé, até Jesus Cristo voltar. E 2 Timóteo 2,15, sem ninguém olhando na Bíblia, o que é que diz? 2 Coríntios 2,15, ninguém vai ler a Bíblia. Procure apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É o tema de nossa escola. Você repetiu isso, tem um ano que você repete. Então, a igreja contemporânea, ela precisa de leitura,
de oração, de meditação. Então você prossegue, né, firme e inabalável no Senhor. Que Deus nos abençoe e que a gente continue nesses dias, porque são dias maus e a igreja precisa continuar combatendo o bom combate da fé. Quando você olha lá a expressão de Paulo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai explicar no capítulo 6, capítulo 10, capítulo 11 as lutas e dificuldades que ele enfrentava. No entanto, ele vai dizer depois: eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Então não desista, né? Insista e persista e continue inabalável no Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós pedimos mais uma vez a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para que possamos, ó Deus, prosseguir no combate da fé, sendo inabaláveis no Senhor, sendo ousados nesses dias maus, sendo ousados nesse mundo que jaz no maligno, para que, como a pessoa que professa a fé no Senhor, possa vencer esses dias no combate da fé, porque fomos chamados para ser combatentes da fé. Fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.